gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Quem está animado aí? Glória a Deus. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 17. Todos já acharam? Ouço folhas. Podemos ler? A Bíblia diz assim, ó: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Curve a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, eu sei que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, meu Deus. E hoje o Senhor marcou este lugar. O Senhor, Deus, marcou um encontro. A presença do Senhor está aqui. E eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui renovados. O Senhor fará algo extraordinário, meu Deus. O Senhor vai mudar aquilo que precisa ser mudado. O Senhor vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Avivar aonde precisa de avivamento. Remover aquilo que precisa ser removido, Senhor. Eu não sei se é dúvida. Eu não sei, meu Deus, se é uma tristeza, um trauma. Eu só sei que essa pessoa sairá daqui hoje diferente. Porque nós determinamos e declaramos isso no mundo espiritual. E todo aquele que crê, diga que assim seja. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Esse texto de Daniel, capítulo 3, o Espírito Santo de Deus falou comigo muito forte esses últimos dias. Eu confesso a você que eu me emocionei, viajando nesse texto, meditando nessa palavra. E o pastor Kleber sabe, não tínhamos nada certo para hoje. E eu recebi um convite às 3 horas da tarde. Ele falou, tá pronto? Como é que faz? Você está pronto? Eu falei, eis-me aqui. O Espírito Santo faça a obra. Porque eu não sei o que Deus quer falar comigo. Eu não sei o que Deus quer falar em você. Eu só sei de uma coisa, que tudo que Deus faz é bom. E traz para a nossa vida benefícios. Não importa se são lutas, não importa se são desafios, se são momentos de dor. Eu só sei que tudo que Deus faz é bom. E tudo que Ele faz tem propósito. E o Espírito Santo me fez lembrar. E aí foi em cima dessa palavra que eu meditei. E a Bíblia fala no livro de Daniel, lá no capítulo 1, sobre a história de 3 homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. E essa história ela começa lá no capítulo 1, quando a Bíblia diz que num certo tempo, você sabe que Jerusalém, como a gente sempre tem ouvido aqui do altar, Jerusalém foi uma cidade que foi destruída muitas vezes, destruída e reconstruída por diversas vezes. E uma dessas vezes, a Bíblia diz que toda a cidade foi sitiada, por conta da desobediência, por conta do povo não estar debaixo da autoridade de Deus, pelo fato do povo não estar adorando verdadeiramente a Deus. Então Deus permite com que toda a cidade de Jerusalém fosse sitiada por um rei chamado Nabucodonosor. Então como eu disse, foi sitiada e lá eles pegaram todos os despojos, todos os bens, tudo aquilo que era de valor, o povo da Babilônia levou. E o rei deu uma ordem: eu quero que você selecione os sábios, aqueles que você vê que tem o perfil de sabedoria, aquele que você vê que tem o perfil que a gente pode lapidar, que a gente pode ensinar os nossos hábitos, costumes, as nossas leis. Eu quero que você selecione. E assim foi selecionado Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel lá
comissão de frente. E diz a Bíblia, no versículo 1, que eles vão para uma terra aonde desconhecida. Eles saem da sua terra de origem e são levados para a Babilônia. E lá são feitos cativos, e lá vivem debaixo dos costumes, debaixo das leis que são estabelecidas pela Babilônia. E lá eles são cuidados, lá o rei determina que fosse dado comida, alimento, que eles se dedicassem para que eles pudessem evoluir dentro daquilo que foram chamados. Mas eles saíram da sua terra de origem, eles saíram de Jerusalém. Algo poderoso aconteceu, uma tristeza muito grande no coração, acredito, daqueles homens, por terem abandonado a sua terra de origem, e na condição que foi, na situação que foi, uma grande batalha foi travada, uma grande luta, e eles perderam, e eles são levados como prisioneiros, para estar debaixo, como eu disse, da autoridade da Babilônia. E aí pensa comigo, como estão a mente desses homens? Como está o estado emocional desses homens? Como se encontra a mente desses homens? A família, a casa, em olhar para a sua vida e perceber, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. A única coisa que eu tenho é a essência daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estudei. Tudo que eu tenho é a essência no mundo espiritual. Os princípios de Deus na minha vida, eu não tenho mais nada. E assim eles vão. E ali ficam sob a autoridade da Babilônia. E aí a Bíblia relata para nós que esse rei, ele teve um sonho. E aí ele dá ordem. Eu quero que vocês ele disse aos oficiais, me tragam os sábios, me tragam aqueles que têm capacidade de interpretar o meu sonho. Eu quero que o meu sonho seja revelado, eu quero a tradução desse sonho. E aí a Bíblia fala que os homens da Babilônia, os sábios, chegam até o rei e dizem, rei, não tem como revelar, não tem como nós interpretarmos esse sonho, não tem direção nenhuma. E o rei, a Bíblia fala que ficou furioso. Nabucodonosor ficou extremamente com raiva, e ele dá uma ordem, e ele diz assim, eu quero que todos os sábios sejam mortos. Pode procurar onde tiver, todos eles serão eliminados. E quem é que estava nesse grupo? Quem é que foi levado como prisioneiro para a Babilônia? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados para a Babilônia, e eles estavam nesse grupo. Então imagina, a informação chegou até aqueles homens. A informação, o decreto do rei chegou até aqueles homens, que eram de Deus, que a única coisa que ainda tinham eram os princípios no mundo espiritual. E aí a Bíblia fala que quando Daniel tomou conhecimento do que estava acontecendo, ele disse, calma aí, o Senhor Deus derramou sobre mim uma unção de interpretação. Deus me deu talentos, eu sou homem de Deus, eu não sou nada, mas aquele que está comigo é tudo, e Ele pode fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer. E assim ele faz, deixando de lado o seu medo, ele se apresenta ao rei. E diz a Bíblia, ela relata para nós, você vai poder ler em casa, do capítulo 1, do capítulo 2, em diante, ele fala dessa história. E aí ele diz, eu posso interpretar, é comigo, vem. Ele fala, ó rei, o que está acontecendo? Eu quero que revele o meu sonho. Então calma aí, eu preciso de uns dias. Daqui a pouquinho, eu vou estudar sobre esse assunto, daqui a pouquinho eu volto. Pode ser? Assim se fez. E volta depois Daniel, ele vai para a sua casa, e ele faz a sua oração, põe aquela situação diante de Deus.
expõe a Deus. Deus, graças eu te dou, porque em tudo o Senhor tem me ouvido, em tudo o Senhor tem estado comigo, o Senhor tem me abençoado, e eu tenho certeza que não será diferente hoje, que eu não vou morrer, o propósito que eu tenho na minha vida não vai acabar hoje. Havia um decreto de morte, e aí ele se apresenta ao rei, e o rei o recebe, e aí ele fala: ó rei, interpretou os sonhos, e revelou os sonhos para o rei, e o rei ficou, a Bíblia fala que ele se prostrou diante de Daniel. Deixa eu ver se eu acho aqui no versículo 48 do capítulo 2, ele diz assim: então o rei agradeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Diz assim no 49, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, veja que a situação já começou a mudar. Aquilo que era difícil, o trauma deles terem perdido a batalha, deles terem sido levados como prisioneiros para a Babilônia, estavam numa posição totalmente abaixo, pessoas que eram desconhecidas, e recebe um decreto que iriam morrer. Imagina, eu faço você pensar, eu quero que você use a sua inteligência, pense como é que estavam a vida daqueles homens, naquela situação difícil, em saber que iriam morrer, e por uma atitude, por um posicionamento, por entender quem ele era, por entender quem eles eram diante de Deus, eles colocaram aquela situação diante do Altíssimo, do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso. E aí a história muda. A história muda. Aquilo que era morte passou a ter vida. E não só ter vida, como mudou a sua posição dentro daquele lugar. Perceba, eles eram estrangeiros. Eles não estavam no seu lugar de origem. Hábitos e costumes diferentes. É fácil ou não é? É difícil ou não é? Desculpa, não é fácil, é difícil. É difícil ou não é? É muito difícil. É muito complicado. Mas Deus estava com eles. Em nenhum momento eles se prostraram. E a Bíblia fala que mudou a história. Passa a ser governador. Já tem um cargo, uma posição de evidência. Saiu, escute, saiu do anonimato. Hoje governador. E aí pegou os seus amigos, seus parceiros, vou dizer assim, desculpe o linguajar, os seus parceiros, e aí usou da autoridade e disse assim: não, nós vamos constituir agora aqui, ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles vão tomar conta dos negócios, agora é com eles. E aí eles ficaram felizes, porque estavam tristes. O tempo passou, a tristeza de ter perdido tudo, superaram. Mas diz a palavra de Deus, que essa alegria, ela durou pouco. Ei, essa alegria durou pouco. Eu li um trecho para você. A Bíblia fala assim, no capítulo 3 do versículo 1, se você puder, eu gostaria que você acompanhasse. Você crê que Deus tem algo poderoso para você? De verdade, pessoal, por favor, eu não vim aqui para que a tua vida continue da mesma forma. Eu estou sendo muito sincero. Eu não quero que você saia daqui com a mesma mentalidade. Eu não quero que você saia da igreja hoje da mesma forma que você entrou, definitivamente. Eu quero que você saia daqui diferente. E para que isso aconteça, só depende exclusivamente de você. Tem coisas que nem Deus pode fazer, é você que tem que fazer. Porque você precisa entender e se posicionar. A Bíblia diz assim, ó: o rei Nabucodonosor fez uma imagem
de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Diz assim, então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros de todos os oficiais das províncias, para que vissem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então olha que o rei Nabucodonosor fez. Chama todo mundo, uma grande convocação. Grande convocação. Convida todo mundo. Todos, governadores, prefeitos, os oficiais, todos aqueles que têm um cargo de evidência, que estejam aqui na praça, em tal hora, tudo marcado, para a consagração da imagem de ouro que ele havia levantado. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor, era ordem, decreto. Versículo 6, perceba: qualquer que não se prostrar. Você entendeu isso? Vamos ler de novo, que eu acho que você não entendeu. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, e aí ele fala de todos os instrumentos, e aí lá no versículo 8 ele diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram. Quem que acusou? Os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Estava puxando um pouquinho aqui, não estava não? Esses homens, a Bíblia fala que os caldeus acusaram os judeus. Quem eram os judeus que estavam lá? Quem eram os homens que estavam lá, os judeus? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vê que a fofoca, aqui ó, a fofoca começou lá atrás. A gente está falando aqui de um tempo bem distante. E naquele tempo já havia fofoca, a desgraça da fofoca. Deus está na fofoca? Não está. Mas a Bíblia fala que o diabo, usando a língua dos irmãos, não os irmãos da igreja, porque cremos que todos aqui vivem os princípios e a essência de Deus, mas usou a vida daqueles camaradas para prejudicar os homens de Deus. Vamos arrumar um jeito. Quem é esses aí que chegaram agora? Quem é esses aí que pularam pela janela? Quem eles pensam que são? Já chegaram como nada, são prisioneiros. Quem eles pensam que são? Um é governador, um está mandando aí nos negócios. O que é isso? Conversa fiada é essa? Vamos arrumar um jeitinho de resolver esse problema. E aí, a Bíblia fala que eles chegaram até o rei. E como eu disse aqui no versículo 8, no versículo 9, ele diz: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto. Está acompanhando? Versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, e aí ele fala de todos os instrumentos. E aí no versículo 11, e qualquer que não se prostrar e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12, ele diz: há uns homens judeus, apareceram, há um homem judeus, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque,
Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram aquela imagem de ouro que tu levantaste. Imagina como o rei ficou furioso. Que negócio é esse? Eu mandei que se levantasse uma estátua, fiz uma grande convocação, determinei, perceba, era um decreto do rei teria que ser obedecido, porque se não fosse, eles receberiam uma punição, e a Bíblia descreve com detalhes, com riquezas de detalhes, qual seria a punição. E aí aqueles homens entregaram os judeus, os homens de Deus, porque sabiam que eram pessoas diferenciadas, sabiam que estavam ali com a mão do Altíssimo, sabiam que tinham a autorização de Deus. Quem é de Deus brilha, pessoal. Quem é de Deus não fica parado. Quem é de Deus sai do meio das malhadas. Quem é de Deus não fica escondido, acovardado, não fica com medo, vence o medo, sai do esconderijo. Você pode até viver um momento de caverna, mas você sai da caverna, você sai da onde você estiver. Ah, mas eu estou na prisão. Você vai sair da prisão, e era isso que eles tinham, era isso que eles criam, e não foi diferente. E por eles serem de Deus, a luz começou a brilhar, porque Deus é luz, e aonde a luz não pode haver trevas. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Não é isso que Deus tem se revelado a cada dia, a cada um de nós? Ele é luz. Pode até parecer que o tempo que você tem vivido, a história que você tem vivido seja de trevas, pode parecer, mas não é, porque Ele é luz, e o que está dentro de você é luz, e aonde você estiver, você vai brilhar. Aleluia! Você vai brilhar. Falou Nabucodonosor 14, e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorar a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, está expostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, ele fala de todos os instrumentos. Ele descreve. 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Você sabe que esse versículo aqui mostra exatamente a característica desses homens, mostra a fé que eles tinham. Esse versículo, ele diz: eu não preciso nem te responder, ó rei. Sabe por quê? Porque a vida, o posicionamento, a vida que eles viviam diante da sociedade era diferenciada. Eles sabiam, eles conheciam. Não tem como você esconder a luz debaixo da mesa. Não tem como você esconder uma luz num quarto e trancar a porta. Vai brilhar. E ele sabia: eu não preciso. Ele foi ousado. Eu diria que ele foi abusado. Eles foram abusados. E só pode ter tanta certeza, só pode ter tanta convicção, sabe, uma postura firme, alguém que sabe daquilo que tem vivido, alguém que tem certeza do que está fazendo. Eles sabiam do decreto, eles sabiam da punição, eles sabiam aonde eles estavam, mas não mudaram a essência, não mudaram o seu comportamento. Pregamos sobre isso, né? Sobre, qual foi a palavra bonita? Qual foi a palavra? Esqueceu? Não perca a sua origem, a sua natureza. O pastor Kleber falou uma palavra bonita, e eu falei: puxa vida, eu tenho que repetir ela, mas eu esqueci. Jesus, é bonito. Resiliência, pregamos sobre isso, foi tema de pregação, foi lindo. Olha, eu meditei nessa palavra, foi bonito, gente. Essência, eles não perderam a sua essência. Foco aqui, a Bíblia fala 19, agora é a parte principal. 17 ele diz: se o nosso Deus, deixa essa palavra entrar no teu coração nessa noite,
Essa palavra tem que estar gravada no teu coração. E toda vez que você estiver triste, toda vez que você estiver abatido, que o desânimo bater na tua porta, que a depressão chegar, você tem que dar um pontapé no meio, desculpa o meu linguajar, nos peitos dela e dizer: sai fora, porque aqui você não tem espaço. Eu sei o Deus que eu sirvo. Diz assim: se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo. Ele disse: se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser, fica sabendo. Você pegou? Você pegou que eles não estavam preocupados na punição, eles não estavam preocupados no que poderia acontecer, eles colocaram a vida dele em risco. Minha vida está aqui, Deus, o Senhor conhece a minha essência, e não é um decreto que vai mudar o meu comportamento, não é um decreto instituído por um rei, que vai roubar a essência que o Senhor plantou em mim, que vai roubar aquilo que eu tenho vivido, que vai roubar a presença do Senhor dentro de mim. Eu tenho princípios, eu não vou me corromper, a minha fé é inegociável. Então, ó Rei, fica sabendo que o Deus que eu sirvo, se Ele quiser, Ele vai me livrar da fornalha de fogo, da tua mão. Mas se Ele não livrar, se por algum motivo eu tiver que morrer, se por algum motivo a minha história terminar por aqui, fica sabendo que eu até posso morrer, mas com a cabeça erguida, dando bom testemunho, sabendo do Deus que eu sirvo, sabendo do que Ele tem para mim, e que o propósito se cumpriu, eu vou em paz. Foram ousados. Sinceramente, eu não sei se hoje em dia nós temos crentes. Eu meditei, eu confesso, eu me coloquei na situação daqueles homens, eu refleti sobre isso. Eu falei: Deus, como eu agiria diante dessa situação? Como nós agiríamos diante dessa notícia? Se eu estivesse no lugar daqueles homens, o que eu faria? Eu falei: nós precisamos buscar, nós precisamos se envolver. Deus, a tua essência, ela não pode se afastar de nós, a presença do Senhor não pode se afastar. Nós temos que estar constantemente avivando essa fé, porque a verdade é que nós acabamos com... O tempo vai passando, as situações vão acontecendo e nós vamos negociando a nossa fé, porque uma hora nós estamos firmes, uma hora nós estamos orando, jejuando, buscando na presença de Deus, mas chega uma notícia, acontece uma situação que acaba abalando a nossa fé, que acaba roubando as nossas forças, e muitas vezes negociamos a nossa fé com coisas que não vão nos levar a lugar algum, e Deus quer ministrar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não negocie a sua fé, não negocie a sua fé. Repita: não negocie a sua fé. Fala com teu irmão: não negocie a sua fé. Versículo 20, o texto é lento, mas a história é boa, e eu tenho certeza que se você entender, você vai sair daqui hoje renovado. Então, vamos ter calma, paciência, vamos pedir para que Deus possa revelar tudo aquilo que Ele precisa revelar, avivar tudo aquilo que precisa ser avivado hoje, amém? Versículo 20 ele diz: ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, e que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os lançassem na fornalha ardente. 21 ele diz: então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados
dentro da fornalha, sobremaneira acesa. E a Bíblia diz, ela relata que o rei, ele fica tão furioso, que ele diz assim: agora eu quero que vocês acendam a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ah é? Vocês estão me desafiando. Ei, vocês pensam que vocês são quem? Quem vocês pensam que são para chegar aqui e me desafiar? Seus petulantes, seus abusados. Pode pegar e acender a fornalha. Acende, uma vez matava. Fogo, se lançasse, morria. O rei falou: eu quero que acenda 7 vezes mais. Diz a Bíblia que os mais poderosos do seu exército, do rei, pegam aqueles homens, amarram suas pernas, amarram seus braços, pegam suas roupas, todos os seus bens. A Bíblia fala que a fornalha estava tão quente, que os homens, os soldados que lançaram aqueles homens dentro da fornalha, eles morreram. Eles nem conseguiram voltar, morreram. E a Bíblia fala que eles caíram. E caíram de cabeça. Pum. Olha só a situação. Amarrou eles, lançou dentro da fornalha. E aí o rei, certamente, naquele momento, ficou, deve ter chamado todo o povo, todos aqueles que estavam ali, os fofoqueiros de plantão. Não foram os fofoqueiros que entregaram? Estava lá os fofoqueiros, estava lá todo o povo. Chama todo mundo, cadê? Chama aí o governador, prefeito, chama todo mundo. Olha o que eu estou fazendo, lança. E ele deve ter ficado muito feliz. Ah, sua alegria deve ter ido lá em cima. Naquele momento, eu acredito que ele deve ter ficado muito feliz. Mas Deus é Deus, e tudo que Deus faz é bom. E se nós sabemos quem nós servimos, nós não temos que ter medo. Eles colocaram a sua vida em risco. Se o Deus que nós servimos quiser, Ele vai nos livrar. E se não quiser, pouco importa, porque eu tenho certeza de que a obra de Deus vai se cumprir. O propósito maior vai se concretizar. A minha vida vai ser um testemunho. E aí algo extraordinário acontece. Versículo 24, ele diz: então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Ele fez uma pergunta. Vem cá, nós não lançamos 3 homens lá? Não estavam amarrados? Sim, ó rei, exatamente, foi o que fizemos. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando de um lado, dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Aleluia! O rei reconheceu, porque ele tinha lançado 3 homens, e ele ficou lá na expectativa. E diz a Bíblia que quando ele enxergou aqueles homens soltos, desatados, caminhando dentro da fornalha acesa, ele vê um 4º homem. E ele relata: parece o filho dos deuses. Era o próprio Deus que estava ali, que desceu para livrar aqueles homens, dizendo para eles: o propósito não se cumpriu, a tua história não terminou, a tua história não acabou, o que eu tenho para você não termina aqui. E eu quero te dizer nessa noite, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora, meu irmão, irmã, a tua história não acabou aqui. Tudo parece que está perdido. Lançaram falso testemunho contra você, disseram que para o teu caso não tem jeito, que a tua história finalizou, você está diante de uma fornalha. Eu quero te dizer que a tua história não termina aqui, que o que Deus tem para você não termina aqui, que aquele que está com você é maior. Amém?
E naquele mesmo momento a Bíblia fala que Nabucodonosor reconhece, filhos do Deus Altíssimo, o Deus que vocês servem é um Deus diferente, não é como esses outros deuses. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero começar a pregar para você nessa noite, eu quero que Deus comece a trabalhar no seu interior. Você é de Deus, você é como aqueles homens, você não nasceu para estar por baixo, você não está aqui hoje para que a tua vida continue da mesma forma, para que a tua família esteja na mesma situação. Quais têm sido os teus desafios? Pense aí agora, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, quais têm sido as tuas fornalhas? Porque o rei já decretou falência sobre a tua casa, o rei já decretou falência sobre a tua saúde, sobre o teu casamento. Ele já disse, se você não adorar, se você não viver nas condições que o mundo exige, para o teu caso não tem jeito, você vai ser lançado na fornalha. E é isso que o mundo quer, que você negocie a sua fé. Aqueles homens, quando chegaram diante do rei, eles não se curvaram. Como você se comportaria diante dessa situação? Será que você se curvaria? Será que você daria um jeito? Será que você diria assim, não, rei, me perdoa, eu não ouvi muito bem aquilo que o senhor estava falando, desculpa, eu não ouvi o som dos instrumentos, era para adorar? Puxa vida, tem gente que quer dar um jeitinho em tudo, que quer resolver a situação dando um jeitinho, usando as suas chaves. Deixa eu te falar uma coisa, as portas que tem que se abrir na tua vida, elas não vão ser abertas com a chave que você tem, é com a chave de Deus. São as chaves de Deus que abrem, são as chaves de Deus que fecham. Não é por merecimento, não é pelo seu talento, não é por aquilo que você aprendeu, pelas suas qualificações, não é pelos seus defeitos, não é pelas suas limitações, não. É a chave de Deus, a obra quem faz é Ele. Por isso eu estou te falando e estou te afirmando, eu estou te dando a certeza, porque é isso que nós vivemos a palavra, é esse Deus que nós cremos, o Deus desses homens, o Deus que se apresenta, e quando tudo parece que está perdido, quando a fornalha se apresenta diante de nós, e ela diz, está tudo acabado, é o seu fim, Deus traz a provisão. No momento de luta, Ele é Deus, no momento de dificuldade, Ele é Deus. A Bíblia relata para nós, lá no livro de Mateus, Jesus, quando está com os discípulos na sua caminhada, ele diz, eu não posso derramar vinho novo em odres velhos, porque se nós derramarmos o vinho novo no odre velho, o que acontece com o odre? Estraga, estoura, se desperdiça o vinho. O vinho é a presença de Deus, é a unção de Jesus, é a presença do Espírito Santo. O odre somos nós, você é templo. O que Deus tem para você só vai ser liberado a partir do momento que você se permitir ao novo. Você precisa entender isso, para que os propósitos de Deus sejam concluídos, sejam concretizados sobre a tua vida. Você precisa se permitir o novo, porque quando você se renova, quando você reconhece que não é a sua força, que não é a sua chave, que não é o seu talento, mas é a direção de Deus, é a presença de Deus, é entendendo que Ele precisa estar na sua frente. Então, amigo, não tem tempestade, não tem, posso falar? Não tem gigante, não tem cova de leões, não tem fornalha que vai te impedir, que vai te bloquear, que vai te paralisar,
Você pode estar até com medo, que era aqueles homens estavam com medo, eu acredito. O medo estava com eles, mas eles sabiam no Deus que eles estavam crendo. Eles sabiam daquilo que eles estavam vivendo. O medo pode até chegar, amigo, mas ele não vai entrar, porque essa porta quem vai fechar é Deus. O desespero pode até vir, mas essa porta vai estar trancada, e Deus vai abrir as portas do livramento. Você pode estar até paralisado, podem até dizer falso testemunho contra você, podem te amarrar, podem te prender, te lançar de cabeça dentro da fornalha, podem acender ela 7 vezes mais, 14 vezes mais, sei lá quantas vezes mais. Você não terá medo, porque o Deus que está contigo vai te livrar. O Deus que está contigo, Ele vai te livrar, Ele vai te tirar desta situação. Você sabe por que Deus livrou aqueles homens? Você sabe me responder isso? A Bíblia relata para nós 2 milagres, 2 histórias de Jesus. Uma em Caná da Galileia, quando Ele transforma a água em vinho. Essa história linda você conhece. Você lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? Eu li essa passagem e eu fiquei me questionando e procurando comparações, entendendo o porquê, sabendo o porquê, tentando achar uma explicação. 2 milagres. Naquele momento em que Jesus faz o milagre em Caná da Galileia, havia um casamento. E você sabe que, como de costume, se o vinho acaba, o que acontece? É uma vergonha muito grande, seria uma humilhação muito grande na vida daquela família. Jesus opera. Você pode viver sem vinho? Sim. Quando Jesus está, você pode viver? Poderia. Você conseguiria se sustentar? Sim. Você lembra da vez que Jesus estava no deserto e Jesus foi tentado pelo diabo? E o diabo se apresenta a Jesus e fala assim para ele: se você é filho de Deus, se você é filho do Altíssimo, se você é tudo isso que você está falando que é, ordena essa pedra que se transforma em pão, coma ela, mata a sua fome. Se você não é o Deus, você não é o Messias, você não é o Filho de Deus, não é tudo isso aí que você está dizendo que é? Sem vinho você consegue viver, sem pão conseguiria? Não. Mas qual foi o comportamento do Senhor Jesus diante dessas situações? O vinho, ele opera o milagre, mas o pão não. Aí eu quero te dizer uma coisa: o vinho, Jesus tira a vergonha. Jesus não permitiu que a vergonha fosse instaurada sobre aquela família. E na situação, quando ele estava sendo tentado, ele estava de jejum, então ele diz para o diabo: eu não preciso provar nada para você. Você não vai me desviar do meu propósito. Você não vai arrancar de mim o meu projeto. Aquilo que Deus plantou em mim não vai ser roubado por você. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei qual é o meu propósito. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E quando eles chegam diante da fornalha e eles dizem: se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. E se não quiser, amigo, não tem problema. Nós confiamos em Deus. E eu me perguntei por quê. Deus tinha um propósito sobre a vida deles. A história deles não terminou. E eu quero declarar, eu quero determinar, eu quero que, sobre a autoridade que foi dada a mim essa noite, liberar sobre a tua vida uma bênção, determinar que os planos de Deus, os propósitos de Deus, a tua história não terminou. Aquilo que Deus tem para você é grande e poderoso. Você é um vencedor e você vai fazer a diferença. Amém? Você crê nisso? Não perca as esperanças. Não fique de cabeça baixa. O que Deus tem para você não acaba por aqui. Não fique preocupado se o teu familiar não foi alcançado por Deus. Faça a sua parte. Preste atenção na história daqueles homens. Eles foram tidos como prisioneiros. Deus honrou, a situação mudou, melhorou, deu um jeitinho, ficou bom. E depois, logo depois, voltou a piorar.
e se depararam com a morte, e assim constantemente que você está, meu amigo. É isso que nós vivemos diariamente, é isso que nós vivemos. Nós estamos diante das dificuldades, diante da morte todos os dias, de escolhas, pessoas que querem roubar aquilo que Deus plantou. Você é templo do Espírito Santo, você é um odre, amigo, novo, e o que Deus tem para você é uma unção diferenciada, é um vinho fresco. Deus tem para você um vinho novo nessa noite. Ele quer te encher de certeza, de capacidade. Ele diz: eu sou contigo, não desista, não pare de lutar. Não é qualquer palavra que pode te desanimar. Não, hoje eu não vou para a igreja. Não, porque Deus não tem feito, Deus não está fazendo. Calma aí, que negócio é esse? Quando Deus faz, Ele é bom, mas quando Ele não atende a tua oração, Ele é ruim. Você abandona a fé, você desiste, você fala que está tudo perdido, que a tua história acabou, você vai se entregar por medo, por insegurança. Você vai permitir que esse sentimento ele roube a sua fé. Quem disse para você que você nasceu para perder? Quem foi que disse que você é um perdedor? Deus te fez filho. Deus te fez filho. Um odre, Ele quer derramar sobre você um vinho novo. Você quer esse renovo na sua vida hoje? Você quer que Deus seja contigo diante de quaisquer que forem as situações? Se posicione, creia naquilo que Ele tem para você. Não perca a essência. Não perca a essência. Entenda a essência de Deus na sua vida, como aqueles homens não perderam. E entenda que Deus tem para você é poderoso, e que a tua história não terminou, que os seus projetos, eles só estão começando. Para muitos a fornalha era o fim, para eles era só o começo de uma grande vitória, para eles era só o começo de grandes feitos. Para muitos a fornalha era o fim, mas para eles era o início de um grande projeto, era o início para um grande avivamento, para eles o início de algo poderoso. E não foi diferente. Se você pegar a Bíblia e ler ela de frente para trás, de trás para frente, você vai ver que todos aqueles que se entregaram, que viveram na verdade, na sinceridade, que entenderam o chamado, entenderam os instrumentos que Deus deu nas mãos, o talento que Deus deu, entenderam o seu propósito nessa terra, passaram por lutas, passaram por dificuldades. Eu descrevi para você, Davi, ele estava lá nas malhadas, ele enfrentou um gigante, amigo. Quem poderia dizer que ele iria vencer aquele gigante? Quem acreditaria que ele iria vencer? Ninguém. Com Deus, ele venceu o gigante. Daniel foi lançado na cova dos leões. O que Deus fez? Ele travou a boca dos leões. Para muitos era o fim, para ele o início. Tudo depende do teu ponto de vista. O que está dentro de você? Qual é a unção que está dentro de você? O que Deus plantou? Você vai desistir? Ou você vai prosseguir? Ou você vai continuar firme? Porque você entende o propósito que Deus tem. Pessoal, creia. Creia com todas as suas forças. A tua história não terminou. E hoje é o início de um grande feito. Hoje é o início de um grande projeto. Deixa eu te contar um testemunho rapidinho. Semana passada, eu nem iria subir aqui no altar, mas eu acabei dando a palavra de oferta. E no domingo, um rapaz me procurou. Eu estava lá fora, meu filho pequeno, minha esposa, vamos embora, vamos se organizar. E aí ele falou assim: vem cá, ei, você, vem aqui, eu quero te agradecer. E é para a edificação da sua fé. Deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei em casa quinta-feira. Foi você que deu, deixa eu ver, foi você que deu a palavra de oferta? Fui eu. Prazer. Eu cheguei em casa atrasado. Eu vinha para o culto, mas não deu. E eu estava, triste, estava bem para baixo. Eu resolvi ligar o computador, porque hoje é tecnologia, né? Então eu sentei aqui e falei: não, eu não tenho como ir ao culto, porque pelas condições aqui do trabalho e tal, não deu, mas eu vou assistir a palavra. E aí ele liga o computador, quem está lá? Diácono Carlos. Eu não iria estar aqui, de verdade, mas tudo que Deus faz tem propósito. Eu creio nisso.
era para eu fazer abertura. Era para fazer abertura. Eu falei, puxa, eu tenho trabalho, eu tinha que trabalhar à noite. E aí eu falei, caramba, eu não vou poder ir ao culto hoje. E aí a diaconisa Sheila, eu liguei para ela, né? E eu ia falar para ela, não vou poder ir hoje ao culto, vê se consegue remanejar aí, porque não vou ao culto hoje. Aí liguei para ela, tudo bom, Sheila? Como é que tá? Tudo ótimo, Carlos, como é que tá? Fala o seguinte, Carlos, eu queria falar com você mesmo. Então, eu estou escalada para o dízimo e eu não vou poder dar o dízimo. Você tem como fazer a oferta para mim lá? E eu falei, puxa vida, ela não deixou nem eu falar. Eu falei, não tem jeito. Eu falei, amém, vamos embora. Amém. Não tem que resolver o negócio. Eu falei, resolve, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu tentei me livrar da abertura, ganhei o dízimo. Oxe. Eu tentei escapar de um, vai para o outro. Ah, tu não vai fazer não, então tu vai dar o dízimo. Eu falei, amém, fui. E aí, esse rapaz na quinta-feira, ele não pôde vir, assistiu, ele ouviu a palavra. Ele me procurou e falou assim, é para edificação da tua fé. Eu quero te falar uma coisa. Estava triste, estou passando por sérios problemas. E a gente estava meio que desanimado, sabe? Eu estava triste, minha esposa e tal, isso estava afetando e tal. Mas o Senhor falou algo que mexeu comigo. E eu entendi o Deus que eu sirvo. E sabe, não é uma dificuldade que vai me parar. Não é o que eu estou vivendo hoje que vai me paralisar. Ele falou assim, o meu coração está em paz, porque eu sei no Deus que eu sirvo. E isso me basta. E eu falei, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, o teu nome seja glorificado, porque a palavra tem sido, sabe, tem sido com o propósito, tem sido cumprido, o Senhor tem feito a obra, e eu tenho certeza que o milagre foi gerado ali, porque Ele se posicionou. A atitude diante do problema era uma. A partir do momento que ele entendeu que Deus tinha, o projeto que Deus tinha para ele, ele entendeu, ele se posicionou de uma forma diferente. Eu disse para ele uma coisa, você vai subir naquele altar, e você vai contar o seu testemunho, porque a tua fé te proporcionou isso. Ele creu e foi, amigo, e eu tenho certeza que ele vai contar o testemunho dele, porque ele se posicionou, ele creu. Isso gerou algo forte no coração dele. E eu quero te dizer, amigo, que a tua história não acabou. Não acabou. Deixa essa palavra gerar algo dentro de você. Como um filho que a mãe espera 9 meses. Deixa essa semente que Deus plantou em você gerar. Creia que a tua história não acabou e que no tempo certo tudo que precisa acontecer vai acontecer. Só não vai acontecer se o propósito de Deus se concluir na tua vida. Do contrário, você vai voar, amigo. Deus vai te levar além.